Olá pessoal, salve salve! Dando continuidade ao tema do Decreto-Lei número 36 de 28 de março de 2025, hoje, dia 14 de abril de 2025, nós vamos fazer um vídeo especial acerca da tramitação do Decreto-Lei no Parlamento italiano, especialmente com relação às audiências públicas que estão sendo realizadas no Senado italiano para tratar deste tema. Os debates estão sendo muito interessantes, muito acalorados, e eu queria trazer para vocês uma visão de conjunto acerca do que está acontecendo nesses debates. Várias pessoas, vários expoentes de associações, de movimentos foram chamados a opinar sobre as questões que estão sendo debatidas. E uma primeira impressão que nós temos é com relação à atitude dos próprios senadores, né? Nós vemos que todos foram pegos de surpresa com a emanação deste decreto e a gente vê que eles estão bastante perdidos para tratar do tema, um tema tão sério, tão sensível, em tão pouco tempo, né? Na verdade, nós estamos tratando lá na Comissão, né, de Direito Constitucional, de Affari Costituzionali, que é a Comissão Permanente do Senado da República Italiana, de questões constitucionais. E estão sendo realizadas, portanto, essas audiências, que eles chamam de audiências informais, sobre o decreto de conversão em lei, que é o decreto 1432, né? Só para lembrar, quem não assistiu aos vídeos anteriores, nós temos então no dia 28 de março de 2023 a emanação de um decreto-lei que impõe um limite geracional que não existia antes na Lei 91/92, acrescentando um artigo 3 bis à Lei 91/92, impondo que a transmissão da nacionalidade para quem nasce no exterior somente é permitida a filhos de pai ou mãe nascido na Itália ou netos de avô ou avó também nascidos na Itália. Juntamente com este decreto-lei, nós temos a apresentação de dois desenhos de lei ou dois projetos de lei, né? O projeto de lei número 1450 e o projeto de lei, que é o decreto de conversão em lei, que é o 1432. Eles se somam a outros desenhos de legge, né, outros desenhos de legge que são inúmeros, né, que estão sendo tratados, né. Aqui nós temos alguns, né, mas o próprio desenho de legge cita quais são os projetos de lei que estão pendentes, né? Aqui já é uma segunda página daquela. Todos esses aqui são quem apresentou, né, o número e quem apresentou o desenho de legge, mas são inúmeros para mudar a lei de cidadania italiana. Então esse desenho de legge ele faz um riassunto, né, ele resume todos os decretos de lei, o que eles visam mudar, quem apresentou e tudo mais. Inclusive está aqui o projeto do próprio senador Tajani, que já tinha apresentado um outro projeto de lei, do próprio Menia e tantos outros que já tinham sido apresentados, inclusive pelo Partido Democrático, o PD, de senadores que estão ali presentes nessas sedutas, nessas reuniões, nessas audiências, né, nessas audizioni informali. Então vou pedir para deixar aqui para vocês os links para quem quiser ver na íntegra todas essas discussões muito interessantes acerca da conversão em lei do projeto do decreto-lei, né? Número 36. Então vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para as audições dos dias 2, 8, 9 e 10 de abril, que terminaram na semana passada, né? Tendo em vista que o prazo
para a apresentação de emendas se encerra no dia 16. Este vídeo está sendo gravado no dia 14, então em 2 dias se encerra o prazo para a apresentação de emendas por parte dos parlamentares. E a apresentação de emendas, obviamente, para alterar o decreto-lei que foi aprovado em 28 de março e que vai ser convertido em lei. Então, para que o projeto de conversão em lei já traga essas emendas que serão apresentadas pelos parlamentares. E a votação está prevista, a votação para a conversão em lei do decreto está marcada para o dia 6 a 8 de maio. Portanto, nós estamos muito próximos, a menos de um mês do desfecho dessa tempestade que ocorreu aí no mundo da cidadania italiana, obviamente por conta de uma vontade política do governo de querer criar esse debate nesse momento, né? Tendo em vista o que eles alegam ser uma questão de urgência, né? Mas essa própria questão de urgência, porque o decreto-lei só pode veicular, portanto, matéria de urgência, então essa urgência ela é justificada por eles, por razões já que o próprio ministro Tajani apresentou na conferência stampa posterior à emanação do decreto, e no próprio decreto de conversão, no projeto de lei de conversão, é bem ilustrado, ele tem bastante páginas e tem uma introdução aqui histórica bastante interessante. Não é tema deste vídeo tratar dos decretos-leis, né, dos desenhos de LED, dos projetos de lei, e sim tratar somente do que foi discutido nas audiências públicas. Eu posso depois fazer um vídeo para tratar dos 2 projetos de lei que foram apresentados conjuntamente com o decreto-lei, né? São muito densos, né? Tem muita coisa, muita matéria aqui que implica uma série de coisas que a gente precisa tratar com mais profundidade. No entanto, este vídeo é dedicado somente a colher as impressões principais dos principais expoentes que participaram das audiências públicas, e eu assisti a todas elas. Não são muitas, deve ser uma meia dúzia de audiências públicas, e colhi para vocês o suco, né, a parte mais importante de cada tema. Ao todo, nós estamos tratando de 6 projetos de lei. Na verdade, as audiências públicas elas vão tratar dos projetos de lei já apresentados no passado, juntamente com esse projeto de conversão em lei, que é o 1432, né? 1432. Juntamente com este, estão sendo tratados também os projetos de lei número 98, 295, 752, 919 e 1211. Eu vou pedir para deixar também os próprios esses projetos de lei em PDF na descrição deste vídeo. Então, bom, começam então as audiências públicas, o relator, que é o senador Marco Lisei, que é do Fratelli d'Italia. As audiências elas são lá presididas, né, pelo senador Alberto Balboni, também do Fratelli d'Italia, que é o partido, lembrando, né, que o Fratelli d'Italia é um dos 3 partidos principais, os 3 partidos da coalizão que atualmente governa a Itália, né? Nós temos o Fratelli d'Italia, o Lega Nord e o Forza Italia, que é ao qual pertence o ministro Tajani, deputado Antonio Tajani, ministro das Relações Exteriores, vice-premier do governo Meloni, e que pertence ao Forza Italia e que apresentou toda essa questão do decreto-lei, e também esse projeto de lei de conversão é de autoria dele, né? Então começa lá, né, no dia 2/4, e aí os vídeos estão aí disponíveis para quem quiser ver, estão todos em italiano, né, claro. Sem tradução e sem a legenda, né? Então, para quem entende um pouquinho, mas para quem não entende, eu vou dar um resumo interessante aqui para vocês entenderem a ideia, né, do que está acontecendo e está sendo discutido, né? Quem é a favor, quem é contra, né? Nós vamos entender daqui a pouquinho. Bom,
Primeiro começam os senadores do Partido Democrático, né, do PD, Partito Democrático, que, obviamente, por serem oposição a esse triunvirato de partidos, né, o Forza Itália, Fratelli d'Italia e o Lega Nord, eles, obviamente, são contra o projeto desse projeto de lei por algumas razões específicas, né? Eles apontam a inconstitucionalidade da própria via escolhida, a via eleita pelo executivo italiano ao emanar um decreto, ou seja, que deveria veicular matéria de urgência e, no entendimento deles, não veicula matéria de urgência capaz de ser veiculada por um decreto-lei. Deveria ser tratada uma reforma orgânica, que eles falam sucessivamente, várias vezes, repetidamente, que essa matéria deveria ser objeto de uma reforma orgânica, com mais tempo para debate, mais tempo para discussões, para que se possa ouvir a sociedade como um todo, e não fazer uma coisa atropelada como essa, em 60 dias ou menos até, né, porque a votação marcada para dia 6 a 8 de maio, nós temos menos de 2 meses com relação ao dia 28 de março, que foi quando o decreto surgiu no mundo jurídico, né, e pegando todos de surpresa, inclusive os próprios senadores estavam muito perdidos. Uma coisa que chama muito a atenção é que a cada intervenção que eles fazem, eles pedem, olha, se você tem sugestões a respeito de emendas que a gente possa apresentar, por favor nos apresente. Então vocês veem que eles próprios estão perdidos e não sabem muito bem o que fazer com esse imbróglio que foi colocado, essa batata quente, vamos dizer assim, que foi colocada no colo deles para eles poderem decidir em tão pouco tempo. Isso é uma coisa que salta aos olhos, né? Eles pedindo, quase que implorando para as pessoas que estão participando ali das audições, das audiências, né? Audiências públicas, se eu falar audições, vocês vão entender, né? Participando dessas audiências, então, para um pedido de ajuda, na verdade, de socorro aos entrevistados, né? Aos ouvidos, né? Bom, primeiro nós temos lá o senador Andrea Giorgis, que é do PD, né, que ele levanta a questão de se tratar todos esses 6 projetos de lei já em curso, né? E o pedido dele, obviamente, foi rejeitado pelos senadores, que, na verdade, a presidência ali da mesa é toda pró-governo, né? Do Fratelli d'Italia, como eu disse, né? O Balboni, Alberto Balboni, é do Fratelli d'Italia, né? Mas reconhece ele, o próprio Giorgis, né, Andrea Giorgis, ele reconhece que a Lei 91/92 é uma disciplina obsoleta, que cria injustiças, e ele considera a complexidade da questão, mas que tem que ser também entendidas as especificidades da própria Itália. Então, para os processos ainda em curso, é necessário colocar uma disciplina, né, para predispor uma disciplina, né? E o Instituto do Decreto-Lei é o mais inoportuno que se possa imaginar, e ele deverá ser corrigido por posteriores decretos. Então ele entende que esse decreto ele é tão absurdo, tanto da forma como na forma, né, via decreto-lei, quanto nas matérias que ele veicula, que serão necessários talvez outros decreto-lei para poder remediar as problemáticas que o decreto-lei 36 veicula, né? Bom, então eles chamam para falar o Dr. Michele Monaco, que é vice-presidente nacional da entidade para pesquisa científica e autoformação. Então ele levanta as inconstitucionalidades, né? Sobretudo à luz do artigo 3, que está lá o princípio da igualdade na Constituição, o artigo 22, que ninguém poderá ser privado da nacionalidade por questões políticas, cita os princípios fundamentais da igualdade, da vedação de discriminações, e levanta também a questão, sobretudo, com relação aos filhos menores, que de um dia para o outro passaram a não ter mais possibilidade de ter a nacionalidade italiana, e levanta ainda, inclusive, o artigo 24 da Constituição, que traz a tutela dos direitos, a tutela constitucional dos direitos. Ele cita ainda uma experiência
pessoal dele na América Latina, em que ele participou de uma expedição de parlamentares, né, que vieram à América Latina para conhecer as comunidades italianas residentes no exterior. Ele conta de uma criança que interpelou ele numa escola, uma criança de pouca idade, que o interpelou numa escola, enfim, e ele não sabia responder sobre o dia do Dante Alighieri e tudo mais. E ele propõe que a cidadania seja ampliada até a terceira geração ou que tenha um título de estudo italiano, para justamente preservar essas pessoas que estudam nas escolas italianas mundo afora, né? Ele foi, me parece, salvo engano, para a Argentina. Depois nós temos a intervenção do senador Mário Borghese, né? Para quem não sabe, o Mário Borghese ele é eleito pela circunscrição consular estrangeira pela América Meridionale. Ele é o senador atual de nós, né? Da América Meridionale, juntamente com o deputado Fábio Porta, né? Que é o deputado da América Meridionale. Lembrando que a Itália, desde 2003, tem a possibilidade de eleger, né, os cidadãos italianos que moram no exterior podem votar em determinados deputados, não em todos, daquela circunscrição consular onde ele reside, né? Então, o cidadão italiano que reside no Brasil, na Argentina, na Venezuela, podem votar em candidatos específicos para aquela região, os da América do Norte específicos para aquela região, da Oceania e Ásia também específicos daquela região. Então ele fala que o Borghese, né, muito indignado porque ele próprio, sendo argentino de segunda geração, ele já não conseguiria passar, por exemplo, para um outro filho que nascesse, que pela redação do decreto-lei só podem passar a nacionalidade, transmitir a nacionalidade para quem é filho de um cidadão italiano nascido na Itália ou de um avô cidadão italiano nascido na Itália. Ele já é de segunda geração, ou seja, o pai dele é nascido na Argentina e ele é nascido na Argentina, então ele não transmitiria para ele parece ter uma filha e ele não transmitiria para um novo filho que ele pudesse ter, e ele é um senador jovem, né? Ou seja, ele poderia ter outros filhos e não transmitir. Ele que citou bastante, frisou essa questão, né? Que ele próprio seria atingido por esse decreto-lei, porque ele não poderia passar, transmitir para novos filhos que ele tivesse. Depois nós temos aí a intervenção da secretária-geral dos italianos no exterior, o TGIE, né? Que é a Maria Chiara Prodi, que por sua vez é filha do Romano Prodi, que foi ministro, foi presidente do Conselho de Ministros, foi premier da Itália em décadas passadas, né? Alguém deve se lembrar, Romano Prodi. Então é ela, Maria Chiara Prodi, que foi eleita a representante dos TGIE, né, do Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, que é o Conselho Geral dos Italianos no Exterior. Lembrando que é uma organização, né, a Itália tem diversas organizações, entidades que representam os italianos residentes no exterior, e ela é, por sua vez, a presidente que foi eleita depois do último que faleceu, cujo nome me esqueci, enfim, o presidente anterior. Ela foi eleita, ela mora em Paris, ela, portanto, ela mesma é residente no exterior, não sei se tem filhos ou se vai ter, mas enfim, o pai é italiano, então ela não teria esse problema, né? Então ela fala que então o TGIE, né, que é os conselhos gerais, né, de italianos residentes no exterior, representam as comunidades italianas no exterior. São 43 representantes eleitos no exterior e 20 nomeados pelo governo. E ela cita essa mudança, né, de orientação radical, que passa de uma lei que era muito generosa a um decreto-lei extremamente restritivo, né? Ela demonstra uma preocupação para aqueles que já tinham um processo em curso e também a questão de quem já tem filhos menores que não foram, portanto, inscritos antes da emanação do decreto-lei. Esses também ficaram de fora, que são aqueles de terceira geração, ou seja, que não são nem filhos de cidadão italiano nascido no exterior, nem netos de cidadão de avô italiano nascido na Itália, no território da Itália. Então essa é uma preocupação.
E também declara, né, surpreendentemente, que o Conselho já tinha em mente essa necessidade de reforma e defende uma ligação mais efetiva, uma cidadania mais consciente, que envolve o conhecimento da língua, do país, da Carta Constitucional e que a pessoa tenha uma convivência cívica, né, pertencer a comunidades, etc. E também fala que o decreto-lei ele é silente com relação à reaquisição da nacionalidade, a reaquisição da cidadania, né, o reacquisto da cittadinanza, que não está previsto neste decreto-lei. Nós temos uma breve intervenção do senador Menia, aliás, o Menia está sempre presente, ele sempre acompanhando, na maioria das audições, das audiências, ele está presente, fazendo perguntas e fazendo intervenções o tempo todo, né? Que ele é bem interessado e ele é do Fratelli d'Italia, mesmo partido do governo, da Giorgia Meloni. E ele cita, né, que ele tem um projeto que limita até a terceira geração, né? E que o decreto-lei, portanto, é mais restritivo ainda que o próprio projeto dele. Aí ele cita, obviamente, ele fica repetindo isso o tempo todo, né? Se todos os requerentes quisessem reconhecer a cidadania, seriam 80 milhões de novos cidadãos italianos reconhecidos e residentes no exterior, mais que a população da Itália atualmente, que é de cerca de 60 milhões de habitantes, né? Ele repisa que existiam sim os requisitos de urgência, né? Que houve uma explosão de pedidos de cidadania e que havia um mercado indigno, ele usou essa palavra, né, indênio, de cidadanias. Então, mas ele próprio reconhece que o projeto precisa de emendas, né? Até porque ele contrasta o decreto, né? Contrasta com o próprio projeto de lei que ele tinha apresentado já no passado. Nós temos a intervenção do Daniel Tadone, que é um conselheiro do TDE, né, que fez um discurso mais emotivo, mas que trouxe também a questão dele ser contrário ao fato da lei retroagir, obviamente, inclusive atingindo ele próprio, né, como o próprio senador Mário Borghese, né, que já tem um filho e não pode ter outro, quer dizer, pode ter, mas não vai transmitir a cidadania, porque ele também, assim como o senador Mário Borghese disse lá, né, que é um italiano de segunda geração, ou seja, ele não transmitiria para um novo filho que ele tivesse. Nós temos então um discurso muito importante, né, que é do professor Salvatore Laganà, doutor Salvatore Laganà, que foi até pouquíssimo tempo presidente do Tribunal de Veneza, que é, obviamente, um tribunal que tem muitos processos, sobretudo de brasileiros, ítalo-descendentes do Brasil. Por que isso? Né? Acho que também faltou um pouco de conhecimento histórico para os senadores, porque a grande imigração que veio para o Brasil, ela partiu da região do Vêneto. É óbvio que, porque ele foi contestado, né? De onde são esses processos que estão assolando o Tribunal de Veneza? Porque o professor Laganà disse que, o doutor Laganà disse que, Salvatore Laganà, que mais de um terço dos processos, né, mais da metade dos processos que estão lá do contencioso civil do processo é de nacionalidade, de acertamento da nacionalidade, verificação da nacionalidade. Lembrando que por todo entendimento, pelo entendimento majoritário da jurisprudência italiana, esses processos eles não são de natureza constitutiva de direito, ou seja, elas não a cidadania não é o pedido, né, o acertamento, o próprio nome acertamento, né, é uma questão que é uma verificação. O que é o acertamento? Uma verificação da existência do direito. Você comprovando ali os requisitos, você tem sim o direito, porque a lei diz assim. Obviamente que ela não é, as sentenças que reconhecem esse direito, elas não são de natureza, portanto, constitutiva de direito, que elas não constituem um direito que não existia, mas sim de reconhecimento de um status civitatis, de um direito já existente, porque no momento do nascimento, né? Então ele fala, né, que mais da metade do contencioso do tribunal é de acertamento dos processos de reconhecimento da cidadania. E ele cita também, importante, a sentença da Corte de Cassazione 25.317 de 2022, que fala, a gente já tratou em outros vídeos, né, que fala que a cidadania italiana é
um direito de natureza permanente, imprescritível, justiciabile ad ogni tempo, ou seja, pode ser requerido a qualquer momento, entre outras coisas, né? Que é um direito fundamental, correto? Então, que essa sentença ela não prevê a necessidade de um princípio de efetividade. O que eles estão dizendo com essa efetividade? Essa ligação efetiva. O próprio ministro Tajani cita essa questão, né, da efetividade. Quando eles falam de efetividade, são ligações efetivas. O ministro Tajani foi mais além, que são afetivas, né, na própria conferência da estampa que ele deu em seguida da emanação do decreto. Então, ele próprio, ex-presidente do Tribunal de Veneza, disse que a diminuição dessa plateia de aspirantes à cidadania italiana não pode ser vista como um favor aos juízes. Não é isso. Então, ele aponta alguns traços de inconstitucionalidade, diz que o decreto promove, sim, uma revogação ex tunc, ou seja, para trás, retroativamente, da nacionalidade, que se adquire a título originário com o nascimento. E uma vez adquirido, tem natureza permanente, imprescritível, justiciabile ad ogni tempo. Ou seja, pode ser requerido a qualquer tempo. Então, a pessoa que já nasceu deveria ter o direito resguardado e o decreto diz o contrário. Né? Vamos ficar atento a isso. Que existe já essa posição consolidada na jurisprudência de que a cidadania tem natureza de acertamento, de verificação e não de constituição de direito, não é constitutiva de direito, né? Sobre o princípio da efetividade, né, que é essa ligação, ele acha que deve haver uma existência de conexão com o Estado italiano, né? Mas que essa conexão que foi introduzida pelo decreto, que é morar 2 anos no território da Itália antes do nascimento do filho, para que o filho tenha direito à cidadania, né? Para inverter essa lógica do pai nascido na Itália, avô nascido na Itália, então a pessoa poderia migrar para a Itália, ficar lá 2 anos antes do nascimento do filho. Então ele diz que essa é uma presunção que é iure et iure, ou seja, ela não admite prova em contrário, né? Então, que é constituída por uma suposta residência na Itália por 2 anos. E que essas presunções, elas não necessariamente querem dizer que a pessoa aderiu aos valores, né, da República Italiana. Né? Então, também é muito fraca essa questão dessa residência por 2 anos. Né? Bom, nós temos aí adiante, né? Alguns movimentos, né, que estão participando, como eu disse lá no início do vídeo, estão sendo tratados vários desenhos de LED, vários projetos de lei ao mesmo tempo. Então nós temos outros interesses que não são apenas os da cidadania por descendência, e os sanguinis, mas também outros movimentos, como este, Movimento Italiani Senza Cittadinanza, que é os italianos sem cidadania, que são aquelas pessoas que são filhos de pais migrantes de outras nacionalidades e que estão lá no território italiano, nasceram no território italiano, frequentam a escola italiana, estão lá por muito tempo, por menos de 10 anos, obviamente, porque a lei diz que a cidadania por residência se adquire com 10 anos de residência, eles não têm a nacionalidade italiana, precisam esperar tempos longuíssimos para poder conseguir a cidadania. Então ela cita a representante desse movimento, né, Italiani Senza Cittadinanza, que as crianças nasceram na Itália, estudaram no sistema escolar italiano, mas encontram obstáculos, dificuldades e tempos excessivos. Então nós estamos aí, existem outros projetos de lei que tentam introduzir no sistema italiano de nacionalidade o ius scholae, que é esse direito aqui que eles defendem, né? Que é o direito de escola, de quem estudou no sistema escolar italiano, que obviamente se ele estudou no sistema escolar, mais uma presunção, como dizia o Dr. Laganá, é uma presunção de que a pessoa teria aderido aos valores da República. Né? Depois nós temos aí a intervenção da professora Roberta Calvano, professora de Direito Constitucional da Universidade La Sapienza, e questiona a idoneidade do instrumento decreto-lei para regular uma matéria tão sensível
E também levanta uma série de inconstitucionalidades, lembra do julgamento pendente da inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 91/92, que foi levantada, por sua vez, pelo Tribunal de Bolonha, que ainda está pendente de ser julgado, vai ser julgado no próximo dia 24 de junho. Ainda não temos resposta disso, e na pendência desse julgamento eles estão tendo que analisar essa questão sem ter o resultado do que a Corte Constitucional italiana, a Corte Constitucional italiana, vai dizer a esse respeito, né? Que é um momento meio complicado para decidir essas coisas, né? Então, ela cita que, para evitar uma corrida aos guichês dos consulados, dos municípios, foi uma decisão do Executivo, ao emanar o decreto, criar esse decreto publicado no dia 28, com validade a partir do dia 29, que é a data seguinte à da publicação, e retroativo ao dia 27, ou seja, aqueles que foram pegos de surpresa, né? Como dizia o senador Mário Borghese, né? Parece um edital de concurso, né? Um bando de concurso. Aí depois nós vamos falar da intervenção do professor Enrico Grosso. Ele fala, um bando de concurso, um edital de concurso que já se encerrou, né? Porque como é que você, no dia 29 de março, tomou conhecimento de uma questão que foi aprovada no dia 28, com validade até as 23h59 do dia 27. Quer dizer, quem não apresentou o pedido do filho ficou de fora sem nem saber que estava. Aí nós vamos chegar na intervenção do professor Enrico Grosso. Mas ainda na intervenção da professora Roberta Calvano, do departamento da La Sapienza, né, de Roma, prestigiosíssima, né, universidade, inclusive matéria de direito, né, Itália conhecida como a pátria do direito, e teve até uma intervenção do presidente, né, dizendo que antes a Itália, né, era conhecida como a pátria do direito, e agora nós somos a pátria das incertezas, né, porque esse projeto de lei, esse decreto de lei trouxe uma série de incertezas no ordenamento, né, no sistema jurídico italiano, nesse ponto que diz respeito à nacionalidade, né. Então, ela cita uma hipotética situação que o decreto poderia ter simplesmente suspendido a apresentação dos pedidos, suspendendo os pedidos para melhor apreciar a matéria, suspender por 1, 2 anos os pedidos. Também poderia ser levantada a constitucionalidade disso, né? Não me parece ser a melhor solução, né? Mas ela reconhece que houve uma série de efeitos retroativos, né? Combina o ius solis com o ius sanguinis para ter validade somente para o exterior, né? Ou seja, se a pessoa vier residir na Itália e o filho nascer na Itália, ele pode então pedir a nacionalidade, e essa nacionalidade não seria mais pela via do ius sanguinis, e sim pela via da naturalização, ou seja, uma via de aquisição secundária, não originária mais. Então introduziu alguns aspectos de ius solis. Então mistura os dois institutos, né? Porque a Itália claramente escolheu o sistema do ius sanguinis pelo legislador, tanto do Código Civil de 1865, do legislador de 1912, da Lei 555, e o legislador da 91/92. Cria uma discriminação, então ela reconhece, né? E uma dificuldade prática, porque ele cita esses 2 anos de residência anterior na Itália, mas não fala quando. Então pode ser que os pais, o pai ou a mãe, ou ambos, tenham residido por 2 anos, 20 anos atrás na Itália, voltaram para a Itália, a criança nasceu, então que isso é ter aderido aos valores, porque vocês estão entendendo que eles querem criar um chamado genuine link, que é pela Corte Europeia, que são as ligações efetivas com o Estado, né? São essas ligações que eles estão mencionando, né? E cita também que esses 2 anos está em descompasso com aqueles que devem residir na Itália por pelo menos 10 anos para requerer a cidadania por tempo de residência. Então cria também esse descompasso entre as duas, então cria uma discriminação, né? E também, como já disseram outras pessoas, né, não colocam as questões de reaquisição da nacionalidade italiana. Aí vem o senador Mário Borghese de novo, que é do PD da Argentina, foi eleito, ele é argentino, ítalo-argentino, e sinaliza essa discriminação ilegítima, né? Aí que ele fala
dos que nascem no exterior, porque qual é a diferença dele, que não pode transmitir a cidadania para a filha dele, um filho que vier a nascer, ele já tem uma filha, um filho, não sei, que já tem a cidadania para quem ele transmitiu, mas para os que vão nascer, né? Qual que é a diferença dele de ter nascido no exterior? Então, a culpa, é uma culpa ter nascido no exterior? Ele cita essa palavra culpa, né? Então, eu tenho culpa de ter nascido no exterior? Então ficou essa questão, e aí vem a intervenção bem acalorada do professor Enrico Grosso, que é professor de Direito Constitucional da Universidade de Turim. Ele entende que há necessidade de reformar a Lei 91/92, ele compartilha as justificativas da reforma, né? Lembrando que o que foi utilizado para justificar a urgência, ele compartilha, ele não compartilha da urgência em si, mas ele entende que houve um boom de cidadanias, como disse o Roberto Menia, e que é uma questão que precisa ter outros critérios, como esse genuine link, que é o link, essa ligação genuína com o Estado italiano. Mas ele coloca em foco também a interpretação da jurisprudência, né, das leis do Código Civil do Reino de 1865, a Lei 555 de 1912 e de 1992, a 91 de 92, que não trazem esse genuine link, conforme já tinha dito o professor Laganà, Salvatore Laganà, presidente do Tribunal de ex-presidente do Tribunal de Veneza, né? Então ele acha que estabelecer um limite temporal é uma coisa muito razoável, mas tem que haver um balanço com essa ligação efetiva, esse genuine link, né? Mas que a inconstitucionalidade do decreto é patente, né? É uma norma retroativa que de um dia para o outro faz uma pessoa que já tinha o direito perder. Cito o artigo 22 também da Constituição, que prevê que ninguém pode ser tolhido da cidadania por questões políticas, por motivos políticos. Ele adentra nessa discussão o que seriam os motivos políticos e ele entende que esse artigo é aplicável a essa questão, e ele cita as razões dele, que para não ficar muito longo aqui não vou citar. E cita também um segundo problema, que é a incompatibilidade com a cidadania europeia, que está ligada à cidadania nacional italiana, ou seja, quando você adquire uma nacionalidade de algum país da Europa, você adquire automaticamente a cidadania da União Europeia. Então aí ele vai para as decisões da Corte Europeia, né? Ele cita uma série de sentenças, né? E que a decisão da Corte Europeia, por exemplo, sobre a lei da Dinamarca, lembrando que a Dinamarca previu uma legislação, emanou também uma legislação parecida, que a pessoa perderia ipso iure a cidadania dinamarquesa se residisse por mais de 10 anos fora do território dinamarquês. Perderia de direito, de pleno direito, né, ipso iure. Mas aí vem uma decisão da Corte Europeia, que é uma decisão da Corte de Justiça, né, da União Europeia, que a Dinamarca, sim, ela pode subordinar a manutenção da cidadania dinamarquesa à existência de um colegamento efetivo, né, de um genuine link, de uma conexão efetiva com o país, porém, caso a pessoa interessada não possua cidadania de um outro Estado-membro, de forma que a perda da cidadania dinamarquesa comportaria também a perda do status de cidadão da União Europeia, essa pessoa deveria ter a possibilidade de poder examinar essa questão em termos da proporcionalidade de tal perda, ou seja, ela deveria ter um prazo para apresentar um pedido de querer manter a cidadania dinamarquesa, né, que ela vai perder. Então, é uma decisão da Corte de Justiça da União Europeia que ele cita também para reafirmar a questão da legitimidade desse decreto, né? Então, e por fim, ele diz que a ligação efetiva tem que ser uma construção de ligações sociais, né? Mas esse é um critério subjetivo. Então, o problema todo, o cerne da questão é criar uma norma objetiva para tratar de questões subjetivas. Porque o que é esse genuine link? Né? Essa ligação afetiva com o Estado. Uma pessoa que residiu por 2 anos tem ligação afetiva? Quem estudou no sistema escolar italiano tem uma ligação afetiva?
Essas são questões de ordem objetiva que eles precisam criar, mas que tocam em questões subjetivas. Uma pessoa pode ter morado 2 anos na Itália e não ser participante da comunidade italiana, não se sentir parte da comunidade italiana. Ao mesmo tempo, pode ter uma pessoa que more um mês na Itália e já se sinta participante já constituiu ali relações sociais. Então, é muito difícil, é uma encruzilhada. Tentar criar elementos objetivos, questões objetivas, limites objetivos para questões que são subjetivas, né? E esse é o grande desafio do legislador italiano ao votar essa conversão em lei do decreto Tajani. Então aqui começa uma grande questão lá sobre dar cidadania italiana pela via do ius scholae, ou também que eles chamam de ius culturae, que é o direito da cultura, o direito da escola, né, de ter estudado no sistema escolar italiano. Se a concessão da nacionalidade italiana fizer a pessoa perder a cidadania de origem dela, por exemplo, eles falam de Paquistão, outro Sudão. Então, claro que hipoteticamente, se esses países preveem que haverá perda da nacionalidade ao seu cidadão se ele adquirir pela via da naturalização uma outra nacionalidade, obviamente essa pessoa, ao adquirir a cidadania italiana, ela teria um prejuízo. Então começa ali uma discussão levantada pelo presidente Balboni e junto com o professor Enrico Grosso, e aí todos participam dessa discussão e tudo mais. Bom, já no dia 10/4, né, o professor Cláudio Panzera, contra a retroatividade, entende que os processos de cidadania são de verificação do direito já adquirido com o nascimento, mesma coisa do professor Laganá, e não de constituição de um direito. Citou também o exemplo da cidadania dinamarquesa, que em 10 anos residindo perde-se automaticamente. E fala também do Genuine Link, só que ele já entende que isso já está presente na Lei 91/92, regulada lá no artigo 13. Né? Mas ele coloca uma questão que, embora a nacionalidade seja um direito para quem já nasceu, o direito de transmitir não seria um direito imprescritível, inalienável, de natureza permanente, ok? Então, que o legislador, sim, pode decidir que não há essa transmissão automática. Ele é professor de direito constitucional. E também entende que é imprescindível ter uma reforma da lei de cidadania. Ele, obviamente, admite que o direito de ter uma nacionalidade é um direito fundamental. Os ordenamentos jurídicos devem se preocupar que o indivíduo tenha uma nacionalidade. A transmissão é que não é um direito fundamental. Então, vejam, existem convenções internacionais sobre a apolidia, ou seja, aquela pessoa que nasce sem pátria, que é dever dos Estados da União Europeia criarem legislações que possam fazer com que a pessoa tenha uma nacionalidade, porque a nacionalidade é um direito fundamental. Então, para evitar questões de ser apátrida, né, de apolidia. Então, para que ele tenha uma pátria, mas não necessariamente tem que ser a cidadania italiana, é isso que ele quer dizer. Depois vem a Associação Nacional dos Oficiais do Registro Civil e Anágrafe, que é a ANUSCA, né? Obviamente eles são contra, porque eles recebem toda a demanda de trabalho eles, aliás, são a favor do decreto, né? Que limita gerações, mas mesmo aqui, vejam bem, que interessante, né? Esse Thomas Stigari, que é o presidente da Associação Nacional degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, falam que os municípios absorvem o peso final desses procedimentos de nacionalidade. Claro, né? Seja pela via consular, seja pela via judicial, os atos são mandados para o município e lá são transcritos, né? Ou seja, são criadas certidões de nascimento para os solteiros e nascimento e casamento para os casados. Então eles têm que copiar, criar atos de registro civil ex novo, do nada, novos, a partir daqueles atos que foram apresentados lá no processo de acertamento judicial ou administrativo via consular, que são mandados para eles fazerem. Então eles ficam com uma carga enorme de trabalho, uma reclamação constante dos oficiais do registro civil, e ele é o presidente da associação desses oficiais, né? Óbvio que ele tem um interesse pessoal de diminuir a carga de trabalho, porque isso aumentou muito, nós vamos ver agora, olha só. Então,
Ele acha que tem que diminuir o prazo para reconhecimento da nacionalidade de quem mora, que hoje é de 10 anos. Ele é favorável ao ius culturae, ou ius scholae, como queira, né, que é esse que quem estuda no sistema escolar italiano, que deve sim haver esse genuine link, né, essa ligação, essa efetividade, e ele entende que deve ser o conhecimento da língua, da cultura, da Carta Constitucional Italiana, de uma vida cívica, de uma vida em sociedade. Então houve uma discussão, os senadores disseram que a Itália é um país de emigração, ou seja, de pessoas que saem de lá, mas também um país de imigração, né? Aumentaram os cidadãos residentes no exterior. Reconhece que se passa de uma lei das mais generosas do mundo para uma das mais restritivas. Falam também do fluxo de expatriados italianos, ou seja, nascidos na Itália, ou seja, cidadãos italianos que nasceram na Itália e que, por sua vez, saíram do território italiano, né? Aumentaram os cidadãos residentes no exterior. Então, uma questão que também foi levantada, né? Os jovens que vão de forma temporária para o exterior e essa temporariedade se torna definitiva. Então, partindo de uma situação nacional de que eles não possuem uma série de necessidades que eles possuem uma série de necessidades que não são atendidas, seja pessoais, profissionais, pelo Estado italiano. Então, por isso que eles estão saindo. E informa uma coisa que interessante para a gente, né? Que 54% dos cidadãos inscritos no AIRE, na Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, no cadastro de cidadãos residentes no exterior, reside na Europa, ou seja, mais da metade dos cidadãos inscritos no AIRE, desses tais 7 milhões de cidadãos italianos residentes no exterior, que o Menia tanto fala, mais da metade estão residindo em países da própria Europa, ou seja, eles não estão residindo na América Latina, correto? Mais da metade. Então cito o caso da Suíça, que tem 700 mil italianos, muitos dos quais de segunda geração, ou seja, não vão conseguir passar para os filhos, né? Tem dúvidas sobre o método, né, que é o decreto-lei, que é unidirecional e impositivo. Cita fraudes, que essas fraudes na concessão de cidadania, em que então elas devem ser combatidas e não cortando um direito, né? Cita a situação demográfica da Itália, que é muito importante, né, de envelhecimento, de diminuição dos nascimentos. E cita também que somente no ano de 2023, 191 mil cidadãos italianos nascidos na Itália deixaram a Itália, sendo dos quais 60 mil moram na Alemanha. Então esse é um fato, um dado, inclusive, que é estatístico, foi retirado do Istat, foi inclusive capa de jornais do Sole 24 Ore, edição do dia 7 de abril de 2025, né? O Istat, então, estimou que 191 mil italianos nascidos na Itália saíram da Itália com direção ao exterior no ano de 2023 e que, aqui tem a reportagem do Il Sole 24 Ore, que é um jornal econômico da Itália muito famoso, né? Seria o nosso Valor Econômico. Olha só, hein? Em 3 anos, quase 500 mil saíram da Itália, ok? Italianos, nascidos na Itália, em 3 anos, 500 mil de italianos foram para o exterior tentar a vida, sobretudo jovens, ok? E por fim nós temos aí, né, a grande presença, a ilustre presença do quase que um personagem caricato, o Camillo de Pellegrin, que é aquele prefeito da cidade de Val di Zoldo, que é uma cidade do Vêneto, da região do Vêneto, vocês devem se lembrar que é aquele que estendeu a bandeira do Brasil em protesto com relação à quantidade de transcrições que ele tinha que fazer e que impedia o município de prestar o serviço para os cidadãos do próprio município, né?
Aí ele vai, estende a bandeira do Brasil e diz que agora, ele citou lá que o Vale di Zoldo, que é a cidade dele, né, era uma sucursal do Brasil, né, ele citou o estado do Rio Grande do Sul, em específico, né. Muito estranho, porque ele próprio não é nascido na Itália, ele é nascido na Alemanha, mais precisamente em Kulmbach, na Alemanha, Kulmbach, a cidade onde ele nasceu. Obviamente, ele é italiano por direito de sangue, por conta da lei italiana e do princípio do ius sanguinis, porque ele de fato nasceu na Alemanha, né? Então ele diz que esse decreto-lei acolheu o grito de dor dos municípios, né? Ele cita lá que tudo parte de uma circular, a 32 de 2007, do Ministério do Interior, que por sua vez parte da K28 de 1991. Ele cita lá que o município dele tem 2.800 cidadãos residentes e 1.800 inscritos no AIRE, ou seja, na verdade ele é tratado como um município que tem 2.800 habitantes, mas ele tem que gerir 2.800 mais 1.800, né? E que isso é uma bomba democrática. Aí ele foi questionado por um senador, mas isso realmente interfere nas relações? Aí ele fala que a maioria das pessoas, desses cidadãos inscritos no AIRE, estão morando na Espanha, ou seja, essas pessoas não vão lá votar para as eleições municipais, né? Porque lembrando que as eleições municipais a pessoa tem que comparecer presencialmente no município, e não tem votação no exterior. As votações nacionais, o cidadão que reside no exterior recebe as cédulas. Então esses que estão morando na Espanha teriam que ir lá para Vale di Zoldo para votar nas eleições municipais, então ter algum tipo de influência no resultado das votações. E de fato ele diz que não impacta isso Então ele se contradiz, porque se ele diz que é uma bomba democrática, é nesse sentido, né? O que é uma bomba democrática? Ou seja, você concedeu a nacionalidade para muitas pessoas residindo no exterior e eles vão impactar na votação, e eles usam a Itália como subterfúgio, como um caminho para obter a nacionalidade e ir para outros lugares. Então cai por terra o próprio argumento dele, né? Um deles, né? Porque ele tem outros argumentos. Vamos lá. Então a solução para ele seria eliminar essa circular 32 de 2007. Substancialmente o que diz, né? A K28 de 1991, ele prevê que para a cidadania administrativa é imprescindível o instituto da residência, ou seja, a pessoa tem que residir no território daquele município para pedir ali. E o que é a residência, né? É reconhecida como dimora habituale, tem todos os requisitos, né, que ele tem que ali participado, tecido social e tudo mais. Só que tem essa circular 32 de 2007 do próprio Ministério do Interior que vem desmentir a própria K21 e dizer que a residência pode ser, sim, até o fim do processo de cidadania. Então, existem até tipos de permesso di soggiorno, né, per motivi di cittadinanza, in attesa di cittadinanza, ou seja, permissões, vistos, né, o permesso de soggiorno para quem vai pegar a cidadania, né, vai reconhecer a sua cidadania, né, melhor dizendo. E aí ele questiona também qual que é o critério objetivo que pode ser assumido por uma norma, né? Ele é a favor de acabar com esse automatismo, né, de passar de geração para geração, mas ele também entende que o critério objetivo para uma situação subjetiva é complicado de lidar, né? Aí vem o senador Giacobbe, que também é do PD, Partido Democrático, e coloca muito bem que essa é uma questão administrativa, ou seja, que ele acredita que não é uma ligação com o território que é necessária, né? Mas com o conceito de nação italiana, né? Aí ele cria uma visão mais ampla, né? Porque esse Camillo De Pellegrin, que é o prefeito de Vale di Zoldo, acha que o critério teria que ser residir, residência, morar fisicamente, estar fisicamente. Mas não. Existe também um sentimento de pertencer à nação italiana, né? Lembrando que o conceito de território e nação são diferentes, né? Nação é quem pertence, quem se sente pertencente a uma determinada etnia, a um determinado povo, né?
então que existe esse conceito de nação e que quem, portanto, tem uma ideia de pertencimento à nação italiana teria o direito à nacionalidade. Ele é um senador que estava lá presente na sessão. Ele sugere também que se crie um aire nacional, né, ao invés de ser vinculado ao município, porque o Camilo de Pellegrini estava dizendo que não sei quantos 1.800 inscritos no aire e 2.800 residindo no exterior. Bom, então vamos criar um aire nacional, que aí a gente resolve essa situação, né? Na verdade já existe, porque se você pensar que existe os sistemas, né, que a gente entra e vê a própria certidão de nascimento e tudo mais, então a Itália está caminhando para isso, né? Para que isso, né, essa questão da digitalização, né, pode ser que venha criar e tirar isso do município, porque o grande problema deles é ficar gerenciando esses cidadãos que eles, ora diz que são fantasmas, ora diz que vão morar na Espanha, então ele sabe exatamente porque as pessoas vão morar na Espanha e se inscrevem no aire do município dele, mas trocando a residência para a Espanha, então ele sabe exatamente onde as pessoas estão. Enfim, para não alongar mais e se passar de 1 hora, são essas as questões principais, o que foi debatido nesses 3 dias de audiência pública, 3 ou 4 dias de audiências públicas, que eu queria trazer para vocês, assim, um en passant, né, de tudo que está sendo dito, e depois nós vamos fazer um vídeo mais específico sobre esses 2 desenhos de LED que saíram. Um foi publicado no dia 13, interessante, né? Um foi publicado dia 13 às 10h56 e o outro foi publicado dia 13 às 10h59, né? Foram tornados públicos, na verdade, né? Eles foram apresentados juntamente com o decreto-lei. Esses 2 são 2 projetos de lei. Nós vamos analisá-los mais aprofundadamente para então trazer essas questões aqui para vocês. Então vou terminar aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e ative o sininho para receber notificação de outros vídeos. Muito obrigado.